Primeiramente quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Domingos, pastor David, pelo carinho. Nós conversamos esses dias e por toda a recepção aqui. Está próximo da gente completar 2 anos aqui na igreja já, e a gente já recebe todo esse carinho. Ao Carlos, Delém, muito obrigado por esse carinho. E a quem nos recebeu aqui na igreja, né, pastor Fabiano, muito obrigado por todo o carinho que o senhor e a sua esposa, a pastora Damares, têm dispensado à minha família. Todo o carinho, todo o cuidado. É uma honra estar ao lado do senhor e aprendendo com o senhor todos os sábados, né? Aquela garagem ali tem sido uma escola, e ali a gente tem aprendido a cada dia, né? Com os depoimentos do André, o Flávio, o Márcio. São pessoas que, quando a gente senta ali para fazer o discipulado, aprendi absurdamente ali em 2 anos, pastor. Aprendi a abrir o meu coração, que era uma barreira, mas assim eu aprendi com o depoimento de vocês lá. Muito obrigado por todo esse carinho. Eu queria só, antes de iniciar a minha história, o testemunho aqui, compartilhar uma passagem com vocês que está em Lucas 5, que ele fala sobre a pesca maravilhosa, né? Diz assim, você que está com a sua Bíblia, se quiser acompanhar: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Amém? Até aí. Glória a Deus por isso. Aqui está a sua história aqui também, se você prestar atenção, porque você está diante de homens com propósito, e o propósito que Deus tem na sua vida também é ser um pescador de homens, um pescador de almas. Então está na hora de começar a se mexer, né? Quem não veio no culto de domingo, está na hora de subir o nível, está na hora de causar, está na hora de se movimentar. Então aí está dizendo, essa palavra aí é para você meditar. E eu vou começar a citar tudo que Deus fez na minha vida aqui e fazer um paralelo junto com essa passagem, para você ver que o mesmo Deus que agiu em minha vida, Ele age na sua, hoje, aí, agora também. Amém? Então, tudo começou no início de 2022. Eu vou dar mais ou menos os meses aqui, para eu não errar os dias. Mais ou menos em janeiro, a gente ainda era
dirigente de uma congregação, pastoreava uma congregação lá no Jardim Cavalar, e tem vários irmãos de lá que hoje eu estou vendo, então tenho que ser, né, correto, como sempre, com as coisas que tem trabalho, tem igreja e tem de casa também, conferindo lá se está tudo certinho. E eu recebi, a gente fazia o culto e na igreja tinha um missionário, o missionário Rodrigo, que está aqui, presente, chegou em casa e disse, eu vim buscar a minha carta, que eu vou sair. Falei, você está maluco? Não saia não, eu preciso da sua ajuda. Ele disse, você não está entendendo, você não está mais na igreja, eu não vejo você. E estava no trabalho, para quem o pastor já apresentou, eu estou agora como superintendente da Polícia Rodoviária Federal, mas antes nós chefiávamos aqui a delegacia de Marília, juntamente com o Bruno Cubuim, que aqui está também, né? Ali nós aprendemos muito, Deus nos ensinou muito ali. E desde 2007 eu fazia parte dessa administração, embora chefe da delegacia de fato a partir de 2015. 2011 era chefe de operações, e depois de 2015 literalmente como o chefe, e na prática como chefe da delegacia. E desde de 2007 fazendo parte dessa administração da delegacia, que administra a PRF aqui, quase todo o interior, só tem a delegacia de São José do Rio Preto lá também. E família, trabalho e igreja. Então, por isso que eu disse um só. O mesmo comportamento que você tem que ter no seu trabalho é o comportamento que você tem na sua casa e é o comportamento que você tem na igreja. Como pastor, como chefe na polícia e como sacerdote do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. É você que precisa ministrar sobre os seus filhos, abençoar os seus filhos, suas esposas e todos aqueles que estão com você ali. Você é o sacerdote da sua casa. E eu senti que em certo momento eu estava devendo, tanto em casa, quanto com a congregação na qual a gente pastoreava. E chegou, depois desse dia que o missionário foi em casa, ele levou a carta dele e disse, você não está mais na igreja, eu oro e não te vejo mais lá, e vai ser muito rápido. E foi. Eu ainda insisti, não pegue, fique aqui, você precisa da sua ajuda. Mas enfim, em abril, eu comuniquei que estaria deixando a igreja. Em maio fizemos a transição, e em maio mais ou menos nós chegamos aqui, e de 22. Só que aí ficou a chefia ainda da PRF, aí aqui em Marília. Aí quando eu fui entregar o cargo, eu disse para o pastor, pastor, esse é o primeiro passo, que eu estou tentando resgatar a minha família, que eu estou sentindo que eu estou longe, e eu não posso, eu sou o sacerdote da minha casa. Meu pai tinha falecido em janeiro, e estava criando uma certa distância entre eu e o meu filho, o Davi. E ele confessava que o sonho dele era tirar um 10 na escola, que ele nunca tinha tirado ainda, ele tem 10 anos. E aí eu falei, não, agora é a hora de eu me dedicar então à minha família, eu preciso fazer isso. E nós fomos para uma reunião em São Paulo, ela foi um pouquinho tumultuada, e na volta eu disse, aqui acabou, agora, era julho, eu disse, acabou, então vou conversar com a minha família e segunda-feira eu vou fazer o pedido. Aí os caras, mas você está doido? Não, vai ser assim. E nós começamos o processo de transição. Eu
pedi a saída em julho, publicou a portaria em setembro, mais ou menos no início. E eu fui fazer uma viagem para Brasília. E eu comecei a estudar nesse período que eu fiquei em casa, desde setembro, desde julho que fez o pedido, eu comecei a sentar com meu filho e a estudar com ele. Vamos estudar. Época de prova, senta aqui, eu vou te ajudar. Vamos conversar. Fale o que está acontecendo. Eu estou com dificuldade aqui, ali, então vem aqui, papai vai te ajudar. Vamos. E chegou a data que eu precisava viajar, e eu fui viajar. Fui de carro, fiquei uma semana lá, vinha retornando, minha esposa me ligou. Ela dá aula no colégio e disse assim: eu tenho uma coisa para te contar. Aconteceu na escola hoje. Eu falei: nossa, mais uma. O que será? A primeira coisa que vem é: o que será que o filho aprontou? Né? Ela disse: eu saí da sala, olhei, a professora dele com uma folha na mão, me disse: professora, aqui está a prova do teu filho. Ela disse: eu gelei. Falei: ele foi mal, tirou nota baixa. Aí ela foi chegando perto da professora, a professora disse: aqui está a prova dela, a prova dele. Eu vou dar a nota ou você vai dar o 10 que ele tirou? Você está entendendo que tem momentos da sua vida que você precisa se dedicar àquilo que você foi chamado? Você é o sacerdote do seu lar. Você foi escolhido para ser bênção naquele lugar. Então, tire o seu tempo e cuida da tua família. É hora de você cuidar. Você tem alguém do teu lado que precisa do teu cuidado, precisa da tua palavra de conforto, de carinho, de consolo. Porque Deus tem maravilhas para entregar. Mas para que homem que Ele entrega? Para o homem que vai para a igreja? Para o homem do trabalho? Ou para o homem do lar? Você está entendendo que tem momentos que são 3 comportamentos diferentes? E isso Deus não quer para a nossa vida? Quando você se propõe a ter um caminho reto diante de Deus e fazer as coisas que agradam a Deus, Ele abre as portas do céu e derrama ricas bênçãos sobre a tua vida. Mas primeiro você precisa se decidir, entender que homem você é. Você é o homem que abençoa e alegra aqueles que estão ao seu lado, ou é o homem que só leva tristeza, briga e rancor? Isso é que Deus não quer. É um momento de transformação. Nós precisamos subir de nível. É momento de causar, como o pastor disse. E nós precisamos começar a causar dentro do nosso lar. Quando você se posiciona, Deus age. E aí eu comecei a entender, nessa viagem, que eu abri mão de certas coisas. E Deus começou a agir. Eu disse: opa, eu estou aprendendo então. E aí, aquelas reuniões ali, iam costurando cada vez mais, e forjando cada vez mais retidão, hombridade, caráter, honestidade. É necessário. Em setembro, publicou: agora eu vou ficar em casa e descansar, estudar com os meus filhos, buscar, estudar a palavra, ler. E assim começou a acontecer, todo esse período. E nesse período, aconteceu algo muito interessante. Quando eu fiz o pedido, estava próximo de fazer o pedido para sair da chefia, eu não conseguia dormir à noite, eu acordava 3 horas da manhã.
Falar, não é possível. 3 horas da manhã, acordava de novo outro dia. E médico, e toma remédio, não dormia. 3 horas da manhã, acordava. Aí, conversando com um amigo, ele disse: acorda para a vida. Deus está te chamando. Eu falei, mas chamando para quê? Ele quer ouvir a tua voz. Não pergunta para quê. Conversa com Ele. Ora, busca. Aí, está subindo de nível, pastor. Está subindo de nível. Aí, 3 horas da manhã, oração. 3 horas da manhã, oração. 3 horas da manhã. No começo, estava sendo difícil, porque todo dia estava acordando às 3 horas. Mas depois que você começa a entender que Deus quer ter um particular contigo, porque Ele tem algo grande na tua vida, você começa a se aproximar dEle. E aí, oração, 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 jejum, até que em dezembro o motivo apareceu. Aí, no final de dezembro, eu recebi uma ligação dizendo, nós vamos indicar o teu nome para finalzinho de dezembro, para superintendente. Aí, não, calma, não é assim. Agora é hora de orar e buscar Deus, que Deus vai direcionar para o sim ou para o não. Você entende que quando Jesus ele chegou na praia, eles estavam lavando as redes? Em outros textos de Mateus e Marcos fala que costuravam. Eles estavam com as suas redes em ordem. Então, mantenha a sua rede em ordem, porque você não sabe a hora em que Deus vai falar para você: jogue as suas redes, que a hora de você pescar é agora. E aí você vai jogar, sua rede está rasgada, suja, não vem nada. Cuida da sua rede, porque vai chegar um momento em que Deus vai mandar você lançar a sua rede. Porque quando ele chegou na praia, tinham 2 barcos, e ele entrou em um, e o outro ficou. Ele sempre vai entrar no barco daquele que está mais pronto, preparado, está esperando. O barco daquele que mais precisa, ele entra. Então calma, se ele não chegou no teu barco ainda, ele está chegando. Vai chegar o momento dele entrar no teu barco e falar: jogue as redes. E quando ele entrar, ele só vai pedir para você fazer o que você consegue fazer. Quando ele entrou, ele disse: afaste um pouquinho da terra aí. Você entende o afastar da terra um pouquinho? Você entende que tem momentos que você precisa desligar um pouco das coisas da terra e se ligar nas coisas do céu? Para você ouvir a voz dele, para você entender o que ele quer para você. Então, ele entra no teu barco e pede para você: afasta um pouquinho da terra aí, que agora eu vou falar. Enquanto o seu coração estiver preso às coisas da terra, com seu coração voltado às coisas mundanas, como que Deus vai falar? Afaste um pouquinho com o seu barco da terra e põe o seu ouvido, que Ele vai falar contigo. Ele quer falar com você, só está esperando a sua decisão de abrir o teu coração para poder ouvi-lo. Se afaste um pouco, cuidado. Já pensou se o pastor resolve, por culto, olhar assim, pegar 5 minutos, me dá 3 celulares aqui, que eu vou abrir seu WhatsApp aqui na tela, para ver o que você está vendo, o que você está falando, o áudio que você está mandando, o site que você está acessando.
3 celulares só, dá uma olhada. Pega um celular, põe aqui. Vamos projetar ele aqui para ver o que apareceria ali. A vida de um cristão, de um homem de Deus. Você está entendendo que agora é hora de subir de nível? Você precisa subir de nível. Deus está te chamando para você subir de nível, para sair da mesmice. Tem 2 situações que a gente está. Ou a gente está na zona do conforto, ou na zona do crescimento. E a zona do crescimento dói um pouco. Então saia do conforto e vá para a zona do crescimento, para você ficar mais próximo de Deus. Busca, que Ele quer ouvir a tua voz. Ora, Ele quer conversar contigo. Uma simples conversa, Deus age. Hein, Flávio? Aquelas conversas na garagem ali, o coração abrindo, Deus age, Deus nos corrige, Deus mostra o que temos que fazer. É fantástico. É só você abrir o seu coração. E eu vim a grande dúvida do sim e do não. E a gente orando, estava orando no monte, a gente ia no monte orar, eu com o Rodrigo. E agora? Deus já tinha usado o Rodrigo, usou uma outra pessoa também para falar, mas eu disse, eu quero uma terceira. Aí eu tinha marcado uma certa data para conversar, para dar a resposta. Era uma segunda-feira. E no domingo nós fomos para o culto. E na entrada do culto estava entrando no templo antigo da Goiás. E o Wagner chegou junto. Aí o novinho na igreja, com medo de tudo. Aí o pastor Domingos encostou o carro e desceu. Aí o Wagner, vem, eu vou te apresentar. Eu falei, não, eu vou embora. Não, eu vou te apresentar. Eu falei, não, eu vou entrar na igreja. Não, vem aqui, não, eu vou. Aí o pastor, ô filho. Eu falei, ixi. Pastor Domingos, esse é o Júnior. Pastor Domingos, eu sei. Já sei da vida dele. A gente precisa sentar e tomar um café, filho. Eu falei, pastor, eu não sei. Eu tenho uma decisão para tomar e não sei o que dizer. Ele disse assim, então vá, diga sim, é hora de ir. É necessário, homens de Deus, ocupar cadeiras estratégicas. Amém, amém, já entendi. E na segunda-feira, a resposta foi o sim, e teve todo um processo até a publicação dessa portaria, e publicou no começo de março. Glória a Deus. Amém. E aí começou a luta espiritual. Deus te chama para um propósito, Ele te capacita e te leva. E aí você, sem saber, você tem aliados e guerreiros que oram e lutam contigo. E nós fomos. E chegamos lá, muita dificuldade, até montar a equipe. Os dois aí foram comigo um bom tempo lá também. E até hoje ainda vão lá. E nós, naquela dificuldade, naquela luta, e as coisas começaram a caminhar. E de repente, no momento que estava bem tenso, aí 3 pessoas entraram e disseram, podemos falar com o senhor? Sim, senta aí. E aí disseram assim, por um bom tempo, 60 dias, não tinha ninguém nessa sala, não existia chefe aqui, ficamos sem chefe. E a gente vinha fazer um devocional aqui, e a gente orava aqui.
E quando acabava a oração, a gente ia nessa cadeira que o senhor está sentado e ungia ela e dizia assim: Senhor, mande um homem de Deus sentar nessa cadeira. Você está entendendo o que Deus tem para você? Você está entendendo o tamanho das bênçãos que Deus tem para você? E nós fomos trabalhando e devido à agenda não se conseguia fazer a posse. E aí a posse foi feita em julho. O pastor Fabiano foi lá. E na posse eu ia trazer até aqui o discurso, mas não trouxe. E eu abri o discurso citando 2 versículos. O primeiro, que está em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o segundo está em Romanos 13:1. Toda a autoridade é constituída por Deus. Está na parte B. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E aí eu disse: é por isso que nós estamos aqui. Tudo o que você faz tem que ser dedicado a Deus. Eu fico num andar, tem 2 lances de escadas para descer. Aí eu acordo para pegar o elevador para depois ir para a sala. Aí eu começo a descer e dialogando com Deus, com o Espírito Santo. Bom dia. Vamos descer para trabalhar. Tem um monte de reunião hoje aí. Eu não sei o que falar. Não sei o que fazer. Não sei a decisão. A decisão vai vir de ti. Eu vou para aquela reunião, coloque palavras em minha boca. A mesma coisa foi para vir aqui. Não sou eu. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Usa-me como instrumento em tuas mãos para abençoar pessoas, para levar o que o Senhor me deu e agradar o coração de pessoas que estão lá fora esperando. E assim eu desço, abro a sala, senta, abro o computador, os processos de um lado, aí coloco um louvor. Bondade de Deus. Obrigado, Neto, por ter louvado esse hino. Esse é o primeiro hino. Todos os dias. Todos os dias. Isso é uma rotina. Coloca o hino, o louvor, bondade de Deus, devocional, e aí vamos começar a trabalhar. Está tudo na tua mão, Senhor. Eu não sei. As decisões chegam, as situações chegam, e aí tem 6 ou 7 que trabalham ali. Mas como? Calma, que vai acontecer. E acontece. Vou te dar um exemplo de sábado. Sábado a minha esposa disse: vamos para a casa da minha mãe? Vamos. Minha cunhada trabalha num hotel. Reserva não tem. Tá bom. Eu vou procurar então. Comecei a procurar, caro, não tem, está lotado. Eu não procuro mais. Mas vão dormir onde? Não sei. Deus está cuidando de tudo, vamos embora. Põe a mala no carro e vamos embora. E fomos para Bauru. Começou a anoitecer. Falei: nós vamos jantar. Mas pô, jantar? Eu não tenho onde dormir, o que você quer jantar? Falei: calma, Deus está cuidando de tudo. A gente já tem um lugar para dormir, calma.
Ela acabou de falar, deu 5 minutos, tocou o telefone da minha cunhada e disse: tem uma vaga lá, pode ir. Você está entendendo como que Deus cuida? Enquanto você está com a sua mão se matando de fazer, Ele vai deixar você cansar, se estressar. Ele vai lá, deixa Ele fazer. Ele está tentando, deixa Ele fazer. Quando você tira a sua mão, aí Deus entra com providência e resolve. Às vezes, quando eles voltaram, nós somos muito apegados ao passado. Quando eles voltaram, e o Senhor mandou eles ir, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, vai voltar lá para fazer o quê? Então, comece a agir debaixo da autoridade de Deus. Deus tem propósito, não é à toa que nós estamos no Homens com Propósito. Deus tem propósito para a sua vida. Assuma o seu posicionamento. Tenha o posicionamento de homem de Deus. Chega de ficar para lá e para cá. Chega, deleta, sai de grupo, bloqueia, seja o que for. Cuida da tua salvação. Chega em 2 barcos, não, é um barco só. Você é filho de Deus, e Deus tem um propósito na tua vida. Você é um instrumento para resgatar aquele que foi embora, e você acha que ele não vai voltar mais. Ele vai voltar, e vai entrar com você aqui ainda, em nome de Jesus. Busque, mas precisa do seu posicionamento. Você tem que ser um só. Quando eu recebi o convite aqui, que eu disse para o meu filho dentro do carro: filho, e agora, hein? Vamos pregar lá. Prega, papai, que o homem precisa ser um só. E nós estamos aqui debaixo dessa palavra. O homem precisa ser um só. Deus quer agir na tua vida. Você tem bênçãos gigantescas para desfrutar de Deus. Mas enquanto você não se posicionar, você vai ficar guerreando. Para. Até quando você vai ficar guerreando? Assume um posicionamento diante de Deus. Entrega tudo na mão dEle, que Ele vai começar a derramar sobre a sua vida. Você tem propósitos com Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Não é à toa que você está aqui hoje, né? É momento agora de subir de nível. Foi ministrado isso domingo, isso ficou na minha cabeça, subir de nível. Você precisa começar a causar. Causar como? Como um grande homem de Deus. Pessoas vão procurar você para te perguntar: o que aconteceu? Você está diferente. Sim, eu me posicionei diante de Deus, e eu não quero mais isso. Chega, agora é aqui. É um caminho reto diante de Deus, e eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E esse posicionamento nós adotamos lá dentro, de abençoar a vida daqueles que lá estão, e em todos os locais aí de trabalho. Quantas pessoas com seus talentos enterrados: mas eu queria fazer isso. Vá e faça. Aí chega outro lá na sala: eu tinha esse projeto para executar. Vá e execute. Mas eu conversava com esse cara, eu não posso mais. Vá e converse, faça. Seja o melhor profissional que existe. Vá. É esse o seu papel, incentivar pessoas. Você precisa de incentivo? Sim, eu também preciso de incentivo. Mas você já tentou incentivar alguém? E você vê que alguém saiu de perto de você feliz pelo seu incentivo? Você já tentou ajudar alguém? Abençoar a vida de alguém? Ou só está esperando? Não. Quando mais eu precisava de um abraço do meu pai, eu orei a Deus, e Deus disse assim: você quer? Eu falei: é o que eu mais quero. Então vai e abrace. Mas é eu que quero. Vai lá, abraça. E assim eu comecei a fazer. E eu comecei a ganhar todas as horas e todos os momentos que eu ouvia. Eu ganhava um abraço dele, porque teve a iniciativa de fazer.
E você tem a iniciativa de fazer algo pelo seu irmão? Um simples bom dia, um abraço. Às vezes chega na igreja e vai embora sem falar um oi, sem dar um boa noite, sem dar um sorriso, sem dar um abraço. Experimente a mudar o comportamento, colocar um sorriso no rosto, abraçar, irradiar o amor de Deus que tem dentro de você com outras pessoas. Faça o seu lar ser inundado pelo amor de Deus que existe em você. Seja você o instrumento que vai transformar o seu lar. Abrace, beija, fala eu te amo, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. E para encerrar, no final do meu discurso, eu encerrei ele com outro versículo, que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem uma outra tradução que eu anotei aqui, que diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O seu pensamento é grande, não chega nem aos pés do que Deus tem para fazer por você. Ele só está esperando você. Se posicione. Temos que ser um só diante de Deus. Deus quer agir na sua vida, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar aqueles que estão ao seu lado. E tem coisas gigantescas para te dar, aquilo que você nem pensou e nem imaginou. Eu nunca tinha pensado ou imaginado um dia chegar nessa posição, mas o Senhor achou por bem e disse: Tó, vai lá e abençoa a vida daqueles que estão perto de você. Porque quando eles puxaram as redes, se eles não começassem a dividir os peixes que ali estavam, o barco ia afundar. Tanto é que eles dividiram os peixes e os 2 barquinhos quase afundaram de tanto peixe que pegaram. Você está entendendo que você precisa ser generoso? Deus quer abençoar você, mas Ele precisa da sua generosidade também. Abençoe aqueles que estão ao seu redor, nem que seja com uma palavra de bênção. Chega de carrancudo, coloque um sorriso, porque o que habita em você, Ele te enche de amor, irradia esse amor, divida as bênçãos, compartilhe as bênçãos de Deus na sua vida, que Ele vai te dar muito mais daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. Amém? Amém, pastor? Já deu tempo aqui. Disseram que vão fazer umas perguntas aí, vão me colocar num estreito aqui agora? Não. Deus, Ele... Às vezes você está passando por um processo que Deus está te capacitando. Deus está te forjando. Porque lá na frente, Ele vai precisar de você. E que você esteja com essa carcaça dura. Porque Ele vai precisar de você para ministrar e abençoar a vida daqueles que estão próximos a você. Não só a você, mas aqueles que estão próximos também. Amém. Senta aqui. Onde? Senta lá. Amém, gente? Eu, na terça-feira, acho que nós, quando estávamos conversando lá,
E eu realmente fui para casa bastante impactado já de ouvir isso. Eu admiro muito, Júnior, pessoas que chegam nesse cargo, que chegam numa certa autoridade e diz aquilo que você disse aqui: nada foi por mim, Deus me colocou. E uma coisa que me marcou lá, falou assim: isso não enche meu coração. O que enche meu coração é cuidar de vidas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do efetivo que você recuperou lá, que você contou lá para nós, de pessoas que estavam afastadas, né, que pelo problema emocional de trabalhar na polícia, e você, quando chegou, você conseguiu recuperar esse efetivo. Quando nós chegamos lá, tinha uma parte do efetivo de atestado. E aí a gente tem uma equipe muito competente na parte de RH, na parte que cuida da saúde. E só foi chamá-los. E o que está acontecendo com cada um? Então, precisa conversar e trazer. E assim eles fizeram. Foram conversando um por um, e todos os servidores foram voltando. E acho que somente um que não voltou, né? Os demais, todos voltaram, estão trabalhando e recuperando. E assim a gente vai fazendo, levando esse suporte também emocional para todos. A atividade é estressante, tá aí o que cuida da nossa parte, mas a parte operacional está ali, e debaixo dele tem o que cuida de uma equipe mais tática, vamos dizer assim. E esse trabalho a gente tenta fazer de recuperar esse emocional, porque o trabalho é desgastante, é estressante. E logicamente que isso também você usa a parte espiritual. Sim, a gente conversou bem no início. Eu disse: rapaz, eu acho que eu já atendi mais pessoas aqui do tempo foram 10 anos lá, Renatão? 10 anos, né? Acho que eu já atendi mais gente aqui do que os 10 anos como segundo pastor efetivamente na frente do trabalho lá na igreja. E a gente vai conversando, falando de Deus, levando essa palavra de conforto, de incentivo, né? Eu costumo dizer que o lugar que tem mais talento enterrado chama-se cemitério. Ali é um ninho de talento enterrado. Quantos talentos que não foram explorados que ali estão? Então você precisa ser instrumento para incentivar pessoas a utilizar o seu talento, seja em qual área for. Então, quando você se dispõe, se desprende do ego de querer dizer que eu que faço, você deixa pessoas fazerem, e pessoas com o seu próprio dom assumir o seu posicionamento e fazer e progredir, aí você automaticamente está abençoando ele, aqueles que estão à volta dele e o local que você trabalha. É simples, é deixar Deus agir. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Juninho, a gente já se conhece, né, um bom tempo. Parabéns por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Eu conheço o Júnior há mais de 10 anos, sempre estudioso da palavra. Eu trabalhava na livraria, ele ia comprar livros comigo ali. Após, né, você fez comigo após foi lá. Foi lá na FTSA, então, SA. Sempre estudando. Mas ao longo do seu testemunho, você falou algo que me chamou a atenção. Que quando você pastoreou, você pregou em vários lugares, a gente sabe disso, mas quando você chegou aqui, você teve um cuidado particular dos pastores,
Deus colocou na sua vida um pastor para ficar com você, e na garagem desse pastor você tem tido um tempo de mesa, um tempo de qualidade, um tempo de cuidado, e que na sua jornada você deu muito, e aqui você está recebendo. Como que você vê como é a tua visão hoje do discipulado, de caminhar com uma pessoa do seu lado? Mas espera um pouquinho aí. Antes de você responder, tem um vídeo de alguém falando com você a respeito disso. Tem um pastor aqui que quer falar algo para você. Dá uma olhadinha aí. Depois você responde. Amém. O pastor Fabiano foi um presente de Deus para a nossa vida. Nós, enquanto estávamos lá na igreja, nós éramos cuidados aí pelos irmãos que aqui estão. Aí. Irmão Renato, irmão Zé, Daniel, Rodrigo, né? E a nossa preocupação era sair de lá, e agora, o que vamos fazer? E aí nós fomos recepcionados pelo pastor Fabiano, pastora Damares, e começou, a gente trazia as crianças pro Revolution, e abriu uma sala para os pais lá. Isso foi um presente de Deus, aquilo ali foi um presente para nós ali, e nós ficamos por um bom tempo ali naquele, mas acabou. E aí nós fomos para a garagem. E ali, sentado ali na garagem, eu pude ver homens abrindo o coração. Eu falei, você está doido, cara? Como é que pode isso? O cara foi lá e falou tudo da vida dele, do particular. E aí eu comecei a entender, vai chegar a sua hora, calma aí que você vai falar. Não, você vai falar também. E aí foi esse cuidado, esses caras são fantásticos, o pastor Fabiano, o Flávio, o André, o Márcio, e esses relatos, esses testemunhos, se abrindo o coração, confessando seus medos, e eu fui aprendendo dia após dia que quando você abre o seu coração, coloca tudo diante de Deus, Ele toma conta de tudo, Ele faz tudo, Ele traz o alívio para o seu coração, Ele dá o direcionamento para você. Nós estamos num momento de transição, amanhã eu não sei o que vai acontecer, e se eu tiver que voltar para casa? Amém. E se eu for mais para cima? Amém. E se eu ficar? Amém também, porque tudo está na mão de Deus, tudo pertence a Ele, é Ele que faz tudo, é Ele que decide tudo. Então a gente não tem que se preocupar, e essa tranquilidade veio cada vez mais forte lá. Eu disse, quão simples e quão fácil é você viver uma vida na presença de Deus. É só você fazer a vontade dEle, deixar tudo na mão dEle, e Ele toma conta para você. E essa tranquilidade veio do crescimento, do ensino e do aprendizado lá com o pastor Fabiano. Muito obrigado, eternamente grato ao Senhor e à sua família. Estão eternamente em nossas orações. Muito obrigado. Ô Júnior, nós estamos aqui, né, com um auditório, e
queria fazer uma pergunta para você. Você nasceu em lar cristão, ou como foi o seu começo com Jesus? Quando eu falei que eu vim aqui, eles até falam do seu passado lá. Os dois que trabalham comigo. Eu falei, não, só vou falar das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Mas eu me converti em 93. Não venho de um lar cristão. E nós fomos para a igreja. Meus pais estavam em processo de separação. Eu sou filho único. E aí eu fui com minha mãe para a igreja. E meu pai não foi. Mas aconteceu algo fantástico com relação ao meu pai. Ele estava fazendo tratamento de câncer e eu fui levá-lo numa segunda-feira e eu voltei. A minha esposa disse: você pregou para o seu pai? Eu disse: não. É para conter o choro. Aí ela falou: então pregue. Eu falei: mas já foi. Aí só que na sexta ele ligou de novo e disse: leve de novo que eu não vou conseguir ir. Aí eu fui levá-lo. E aí na volta eu comecei a perguntar para ele várias coisas sobre o que tinha acontecido na minha vida, se tinha sido bom ou mal. Ele foi: filho, foi espetacular. Falei: então tá bom. Eu mudei de vida, mudou. Falei: e foi bom? Foi bom. Eu falei: e o que aconteceu comigo? E eu vou fazer a mesma proposta para o senhor aqui agora. O senhor quer aceitar Jesus? Aí ele disse: mas eu não quero mudar de igreja. Eu falei: não estou oferecendo igreja, estou oferecendo a Jesus. O senhor quer aceitar Jesus? O mesmo que eu aceitei lá atrás? Ele falou: eu quero. Eu estava dirigindo. Aí dirigindo eu disse: então me dá sua mão que nós vamos fazer uma oração. E aí nós começamos a orar. Eu e ele dentro do carro. Eu disse: Senhor Jesus. Eu falei: quando eu fui na igreja, pai, eu fiz uma oração. Fizeram uma oração e perguntaram se eu poderia repetir. Aí eu falei que poderia e eu repeti a oração. O senhor repete a oração também? Ele falou: vou repetir, pode orar. Eu falei: então me dá sua mão. Aí ele disse: então eu vou falar, o senhor vai repetir. E aí eu disse: Senhor Jesus. Aí ele foi repetir: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados, apague tudo que está para trás e agora em diante seja uma vida nova, cheia da tua presença. E ele repetiu essa oração. Glória a Deus. Nós voltamos para casa e nós fomos almoçar e eu disse para ele: não é porque o senhor aceitou Jesus, né, que as batalhas vêm, mas ele está contigo, ele vai te ajudar. E o senhor entregou seu coração a ele. Ele disse: eu entreguei mesmo. Porque enquanto você orava, eu vi um anjo vindo, pegando o meu coração e levando para o céu. 2 mãos levando meu coração para o céu. Falei: amém. Eu estava na casa da minha mãe e minha mãe até disse: ixi, isso foi em julho. Quando foi em janeiro ele foi embora, partiu. Então eu me converti em 93, fui para a igreja e lá fiquei até em Duartina até 2007, quando eu casei. Aí quando eu casei, eu disse para Deus que seria um divisor de águas em minha vida, que tudo seria diferente. Tudo que eu disse aqui foi tudo que eu fiz na minha vida. Eu tomei um posicionamento diante de Deus e disse para Ele: de hoje em diante eu quero ser um homem só, com a minha esposa, no meu trabalho e na igreja. E assim foi o que aconteceu. De lá até hoje, Deus tem honrado esse posicionamento.